Valeu, galerinha! Fui agraciado com uma pergunta muito legal já no começo da aula. Eu fico muito feliz de ver como alguns alunos ficam estimulados e curiosos. E também, claro, eu tenho permitido esse perda de tempo no começo da aula. Perda não, né? Mas essas discussões no início da aula por causa da feira. Tem gente que vem fazer algumas perguntas da feira. Marquei com um grupo, por exemplo, hoje à tarde. Eu marquei com um grupo, eu vou dar uma aulinha para a galera do Fundamental umas 4 e pouquinho da tarde, certo? E depois dessa aulinha eu vou atender a galerinha que vai, né, que nós vamos montar algumas dos experimentos que nós vamos apresentar na feira. Com outro grupo eu já marquei para amanhã, para quinta-feira. Eles vão vir 1 e pouco, eu vou dar uma atençãozinha, vou dar uma aula de assistência e depois venho para dar mais uma força para a gente engatilhar esses experimentos. Se outro grupo quiser vir, não vai ter problema. Porque eu não fico fazendo a coisa pro cara, eu dou a dica, ó, faz isso, isso e isso, ó, faz isso, isso e isso, e deixa a galera se virar. E depois venho ver se tem alguém se matando, se tem alguém sangrando, ó, uma ali, certo? É isso que a gente faz. Claro que se for algo mais técnico, não, precisa realmente de técnica, claro que eu meto a mão na massa, não tem problema, adoro um trabalho braçal, adoro. Então, estão convidados. Agora não se esqueçam, a galera que não se agilizar essa semana, na próxima semana nós vamos ter que marcar algum dia para já vir organizar esse experimento, para não ter dúvida de um dia na feira a coisa não acontecer. Outra coisa que eu repito, tratem de dar uma estudada na parte teórica, eu quero que tenha uma explicação bacana sobre aquilo. Mesmo que tu não esteja super seguro da tua explicação, tu tem que mostrar segurança. Tem que mostrar segurança, isso faz toda a diferença. É diferente, o cara tá lá, é mais ou menos assim, ó, talvez assim. E outro cara, não, é assim, assim, acontece assim por causa disso, disso, daquilo. Isso é uma coisa que eu quero que comece a treinar. E é difícil, né, quando a gente é jovem, ter essa fé em nós mesmos. Não, eu entendi o fenômeno, pô, eu li, cara, eu sei o que eu tô falando. E vai lá e explica pro cara. Não que tu não possa, olha, isso eu não cheguei a analisar, não cheguei a estudar, né? Não sabe responder uma coisa, não tem problema nenhum. Tu ir lá e falar, isso eu preciso estudar mais para poder te responder. Mas é importante ter essa firmeza na explicação que tu vai dar pro experimento, certo? Talvez isso seja muito mais importante que o experimento em si. A maneira como tu vai abordar a explicação, né, do ponto de vista científico. Ô galerinha, pergunta que por mim apareceu. Professor, já enviamos alguma sonda para algum buraco negro? É uma pergunta muito bacana, né? E óbvio, imagina que bacana a gente poder enviar uma sonda que vai filmar as proximidades do buraco negro, analisar campo magnético, campo elétrico e enviar essas informações pra gente. Na verdade, galera, olha só, quando a gente aproxima da Terra, começa a esticar a gravidade, e no Sol também. Qualquer objeto grande que a gente começa a se aproximar, a gravidade vai começar a atuar. E quando eu falo chegar próximo do buraco negro, não é ir lá e, né, ir na beiradinha do buraco negro, é orbitar ele muito longe da fronteira de eventos, que é o lugar onde realmente a coisa seria tragada e não adiantaria querer emitir nem ondas de rádio em direção, né, à Terra. Mas aí eu comentei com o amigo, por que isso ainda não foi nem tentado nem suposto ainda, né? Nem começamos a engatinhar a respeito disso. Porque o nosso Sol, ele está a 2/3 do centro da nossa galáxia. Isso significa 25 mil anos-luz. Quer dizer que a luz, que é a coisa mais rápida que existe na natureza, demora 25 mil anos para sair da nossa região aqui e chegar até o buraco negro que tem no centro da nossa galáxia. Aí tu imagina, eu pego uma sonda e vamos supor que eu jogasse ela na velocidade da luz, que é impossível. Porque a sonda tem massa, e só coisas sem massa, só radiações eletromagnéticas é que andam na velocidade da luz. Mas vamos supor que fosse possível, arremessei a sonda. Eu vou ter que esperar 25 mil anos só para ela chegar lá. Quando ela estiver chegando lá e, meu Deus, olha as informações, vamos enviar para a Terra, antes que o buraco negro nos estraçalhe. Aquela radiação que foi emitida por essa sonda vai demorar mais 25 mil anos para chegar nos satélites aqui da Terra. Ou seja, são no mínimo 50 mil anos de pesquisa. Primeiro nós temos que descobrir como é que nós não vamos se matar nesses 50 mil anos. Né? Como é que as religiões não vão explodir o mundo nesses 5 mil anos. Como é que a tecnologia destrutiva que o ser humano tem criado não vai destruir o planeta em 1000 anos, né? E não em 50 mil. E aí, acreditando que a raça humana vai enfrentar esses problemas filosóficos, sociológicos, religiosos, ambientais que nós temos, tecnológicos, né, do ponto de vista do aproveitamento de energia e tudo mais, aí sim nós podemos começar a sonhar com um dia investigar isso, né? E tu imagina que investigação bela, fazer um experimento que só daqui a 50 mil anos o que sobrou dessa civilização vai poder desvendar os mistérios da natureza. Chega a me arrepiar. Que ideia bacana, né? Mas ainda estamos bem longe disso por motivos práticos. Loucura! Galerinha, energia potencial gravitacional, sinônimo, trabalho da força-peso. Tá lá o objeto, vai cair.
Bateu no chão. Ele caiu a uma certa altura. Quero calcular a energia, ou melhor, o trabalho da força-peso. Força vezes distância. O cosseno para decompor, para te ajudar. O trabalho da força-peso. Que força é que puxa o cara para baixo? Isso, que é o peso. Que distância que ele caiu? Chamei de H por frescura mesmo, de altura em inglês, né, babaquice. E já que o peso atuou para baixo, o deslocamento foi para baixo, o ângulo é... E na matemática, aquele grande professor ensinou que cosseno de zero é 1. Tudo bem? Não tem problema. Ó. Isso tem aluno do terceirão que se atrapalha, imagina tu. É normal que se atrapalhe. O cara tá no terceirão. Ele é seno e cosseno onde mesmo? Fico puto no terceirão. Aqui eu perdoo. Seno, cosseno, zero. Lá está o ponteiro. Preencheu todo o eixo do cosseno. Por isso o cosseno de zero é 1 e o seno de zero é 0, que a projeção dá bem no zero ali, né? Tu viu, cara? Entender essa ideia do ponteiro das projeções detona círculo trigonométrico. Detona. Legal. Peso é M vezes G, né? Vezes H vezes 1. MGH. A partir de hoje, chamaremos esse trabalho da força-peso, aliás, a partir já da última aula, né? De energia potencial gravitacional. Além dessa, que é relacionada à altura, tem a energia cinética relacionada a movimento, a velocidade. O que é? EPG? É do nome, energia potencial gravitacional. Energia potencial gravitacional. É só tá o quê? EP? Eu não gosto de chamar de EP porque vai ter outra EP, energia potencial elástica. Então uma vai ser EPG e a outra EPE, certo? Mas bacana, é assim que se faz. Tá ali acompanhando uma vírgula diferente, tem que se manifestar. Se tu não entendeu por que está diferente, tem que se manifestar. É isso aí, pessoal, que dá um pouco diferente. Por favor, é assim que se faz mesmo. Ah, peraí. Trabalho é igual a força vezes distância vezes o cosseno do ângulo, que foi a origem da ideia de energia, né? E também vimos o teorema da energia. O que diz o teorema da energia cinética? Que o trabalho aplicado no corpo é igual à variação de energia cinética. Não custa falar que esse trabalho é o trabalho da força resultante. Mas a tarefinha era sobre isso aqui, não era? Energia potencial gravitacional. Aliás, eu analisei a queda do objeto. Vamos analisar a subida do objeto? Imagina que eu pego esse objeto e faço assim, ó. E eu quero calcular o trabalho da força-peso, não da força que eu fiz. Qual seria a diferença? Base. Legal, adorei a tua explicação, adorei a explicação dos dois, duas ideias boas, mas eu quero aqui, ó, lá na fórmula, uma explicação bem lógica e bem absurda. Tá ali, muda aquilo ali que vai ficar diferente. Parabéns, muda o ângulo. Que ângulo é? Deixa eu ver, deixa eu pensar. Eu empurrei a bolinha, a pedrinha para cima, o deslocamento foi para cima. Ah, já melhorou. E a terra puxou para baixo. Ah, é verdade. 90 com mais 90, 180. Tu vê, às vezes é uma coisa boba, mas é difícil de enxergar esse detalhezinho. E o cosseno de 180? Menos 1. Então, ficaria menos realmente, ó. MGH. Um amigo interpretou menos como a altura sendo negativa. O outro amigo interpretou menos porque era contra o movimento. As duas interpretações são legais. A fórmula do trabalho traz o negativo em função do ângulo. O ângulo é que faz aparecer o negativo. Resumindo, energia potencial gravitacional pode dar mais ou menos MGH. Como é que tu vai saber se é mais ou menos? Ótimo, se tu for pelo ângulo, cara, é alto nível já de física. Mas nem sempre o cara tem essa habilidade de reconhecer o ângulo. Tu pode pensar como o amigo pensou ou como o colega pensou. Pode pensar, se o peso ajudou o movimento, trabalho motor, positivo. Se o peso atrapalhou o movimento, trabalho resistente, negativo. Se eu desci de uma certa altura, tu pode considerar aquela altura sendo percorrida no sentido positivo. Se tu subiu uma certa altura, pode considerar a altura percorrida no sentido negativo, e daí tu inferir o sinal. Eu prefiro realmente que o cara entenda o ângulo e que entenda a ideia de trabalho motor e trabalho motor é aquele que ajuda, a força ajuda o deslocamento. Então é empurra para lá, vai para lá. Empurra para lá, vai para lá. Trabalho motor. Agora empurra para um lado, vai para o outro,
claro, aquela força não está ajudando o movimento, está atrapalhando o movimento, está resistindo ao movimento. Então fiz uma revisãozinha, te mostrei que a energia potencial gravitacional pode dar negativa sim, porque eu posso dizer que a minha energia potencial gravitacional é zero aqui, ó. Então o objeto que está acima desse zero, que eu escolhi como zero, fica com energia positiva ou negativa? Positiva. Agora um objeto que está abaixo dessa linha que eu chamei de zero, ele tem menos que zero de energia, né? Fica... Tu vê, energia potencial gravitacional, ela depende de um referencial. E geralmente o referencial é o chão do probleminha, que a gente chama de altura zero. Por isso que, na maioria das vezes, tu não vai trabalhar com energia potencial negativa. Porque, por exemplo, se esse aqui era o zero, e tenho dois objetos, um numa região que tem energia, e o outro numa região com energia, eu simplesmente posso deixar todos com energia positiva, chamando de zero esse cara de baixo. Concorda comigo? Então, embora possa existir energia potencial gravitacional negativa, eu evito isso, dizendo que o cara que está mais embaixo tem energia zero, está na altura zero. Mesmo que não esteja no chão, eu posso imaginar um chão ali e dizer H0. Pronto. Isso, eu não aceitava isso no começo. Eu assim, professor, a bolinha está lá flutuando a 1000 metros de altura. Tu diz que ali a altura é zero e faz as contas e vai funcionar? Isso mesmo. É difícil aceitar isso, né? Com o tempo tu vai perceber que não importa o referencial, o que importa é as leis que tu usa para fazer a conta, certo? Vocês já vão entender um pouquinho melhor isso. Mas então tá, fiz uma revisãozinha do conceito de energia potencial, que também tem um sinônimo de trabalho da força-peso. É importante tu saber disso, porque às vezes o vestibular cobra do aluno essa noção, que trabalho da força-peso e energia potencial gravitacional são sinônimos. Aliás, às vezes o cara te pede provocativamente, calcule o trabalho da força-peso, meio para tu ir pela fórmula do trabalho, entendeu? Tem que pensar em ângulo e sofrer. Enquanto se o cara souber a energia potencial gravitacional é a mesma coisa, faz MGH, acabou, puf, resolve o problema muito mais rápido. Certo? Às vezes usar a fórmula do trabalho dá um trabalhinho. Usar a fórmula do trabalho dá trabalho às vezes. Certo? Ô galerinha, feita essa revisão, o que eu te pedi para executar de exercício aí? Página 19. Página 19. 4 para começar? É isso aí. Muito obrigado, meu querido. Olha só, galerinha. Não importa se tu acertou ou errou, tu sabe disso. O que importa é a garra. E olha, eu fiquei feliz. Um amigo me chamou. Professor, tô com uma dúvida aqui. Naquele do Michael Phelps. Aquele exercício do Michael Phelps. Viram aquele? Legal aquele exercício, né? O amigo ficou agoniado. Realmente, professor, não deu a massa do Michael Phelps. Como é que eu vou fazer? Né? Isso tá errado. Na verdade, não é proposital. É para tu ir lá e chutar um valor. Né? Se tu chutar 50 kg, tu não sabe o que é um atleta de natação. Né? Se tu chutar 100 kg, tá fora da casinha também, né? Certo? E se tu chutar qualquer valor que seja razoável, vai dar a resposta bem legal. Mas mesmo que tu chutasse erradão, tu ia conseguir achar a resposta. Só não podia, sei lá, 200 quilos, né? Ou 10 quilos, mas não faz tempo. É um absurdo, né? Realmente talvez dê um erro grande. Mas questão bonita é essa, cara. Aquela que não fala tudo. O cara tem que supor alguma coisa para matar a brincadeira. Página 19, questão 4. As pirâmides do Egito é uma coisa desumana, né, cara? Quase acreditei alienígena. As pirâmides do Egito estão entre as construções mais conhecidas em todo o mundo. Entre outras coisas, pela incrível capacidade de engenharia de um povo com uma tecnologia muito menos desenvolvida do que a temos hoje. Isso é o que se supõe, né? Porque parte dessa tecnologia foi perdida e a gente não tem exatamente noção exata do qual é a tecnologia dos caras. A sensação que dá é que era muito maior do que a gente supõe. E as descobertas mais modernas têm demonstrado isso. Né? Que na Grécia Antiga, por exemplo, que de certa forma veio depois das pirâmides, que tem 4.000 anos, a Grécia Antiga lá 2.000 anos, eles tinham uma tecnologia que agora nós estamos descobrindo lá muito além daquela que a gente supunha. Né? Então é possível que esses gregos já tenham herdado essa tecnologia dos egípcios, então é possível que anterior aos gregos a tecnologia fosse muito além na física e na matemática do que nós suponhamos hoje. Supomos hoje. Beleza. A grande pirâmide de Gizé foi a construção humana mais alta por mais de 4.000 anos. Considere em média cada bloco de pedra tenha 2 toneladas. A altura desprezível comparada à da pirâmide é que a altura da pirâmide seja de 140 metros. Adotando G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, a energia potencial de um bloco no topo da pirâmide em relação à base é de... Falou, mas no final das contas é o MG hoje. MGH.
H. Massa do bloco. 2.000 quilos. Parabéns, ó. O cara colocar 2 ali, né? Já erra. Porque uma tonelada, galera, tem que lembrar que são 1.000 quilos, 2.000 quilos. Gravidade. 10 metros por segundo ao quadrado. Parabéns. Altura. 140. 140 metros. Energia potencial gravitacional. 2 vezes 14. 28. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Joule. Mas ele quer em quilos. Ele quer em kilojoule? Ótimo. Energia potencial gravitacional, vou dividir por 1000, né? Vou tirar 3 zeros aqui, ó. 2.800 quilojoules. Ou então 2,8 megajoules. Né? Mega é milhão, fica mais bonito ainda. 2,8 megajoules. Quanto? Letra E. Bonita questãozinha, cara. Posso te pedir uma dessa na prova? Só que vai ser uma nave alienígena. Certo? Clássica. Beleza? Mas é isso aí, cara. Tu vai ter que ter o bom senso de saber a massa, a altura da nave alienígena, a gravidade naquele local e fazer o MG hoje. Fala, meu querido. Não, é porque minha conta, eu acho que eu fiz um zero a menos, só que eu fui dividir com um vídeo. De qualquer forma, vamos dar uma olhada. 2 vezes 1 é 2, né? 2 vezes 14 é 28. E tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Não, estou bem seguro. Mas é assim que se faz mesmo. Na dúvida, tu pergunta. Depois, se tu não achar o probleminha, me chama que eu analiso contigo e a gente descobre o que aconteceu. Próxima. Posso fazer assim. Só vou fazer as regulamentares primeiro, pode ser? Em seguida eu faço assim. Aliás, eu fico todo bobo quando alguém pede mais. Sempre fico bobo. Um tsunami foi gerado pelo deslocamento vertical de uma coluna de água de profundidade 2 km. Por fundo, hein? Devido ao aprofundamento abrupto de 10 metros de uma faixa de 1 km por 20 km no assoalho oceânico. Uma parte do assoalho oceânico afundou. Devido ao aprofundamento abrupto de 10 metros de uma faixa de 1 km por 20 km. Imagina cair 10 metros uma região de 20 km quadrados. Afundou. Se ele disse, eu acredito. Faça uma estimativa da energia liberada nesse fenômeno geológico. Considere a densidade da água 1000 kg por metro cúbico e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Marque entre as alternativas a seguir aquela que contém essa estimativa. Caramba, ele está afirmando que com a ideia de energia potencial, se tu tem os dados específicos de um afundamento, por exemplo, do solo oceano, tu consegue calcular a energia envolvida nessa história, cara. Tu vê como a física que a gente te ensina, apesar de básica, ela é poderosa. Então tá, né? Se é energia, só pode ser energia potencial MGH. O detalhe é que massa é essa, cara, que caiu? E caiu de que altura? E aí, pela leitura que eu fiz várias vezes ali. E aí, galerinha, que altura esta água caiu quando... Claro, é 10 metros. Pô, por mais que tenha água aqui em tudo e 2 km de altura de água, quando o solo cai 10 metros, a água toda cai 10 metros. Só que aí não vai ficar um valo no rio, né, no mar, né? Aí a água, na hora de cobrir aquela região que afundou, forma um tsunami, uma super onda que navega às vezes milhares de quilômetros antes de arruinar 300 mil vidas, como aconteceu naquele nosso tsunami de tempos atrás. 300 mil mortos, cara, coisa que não dá para acreditar, não consigo digerir isso. Você imagina o cara que é pescador, um ano depois está indo pescar, tira a rede e vem corpo ainda na rede. É assim que aconteceu, é assim, cara. Catástrofe é assim, bicho. É coisa punk, tem que ter estômago. Então tá, já descobrimos que a profundidade que a água caiu foram 10 metros, que foi o quanto o solo afundou. Sabemos que a gravidade é... Só falta descobrir a massa de água, cara, que foi deslocada. Putz, aí é que tá o grande desafio. Como é que eu vou descobrir que massa de água foi deslocada? Não foi o fundo que deslocou, não caiu o fundo?
A água que estava em cima não caiu junto, não afundou junto. Nós temos que descobrir qual é o volume de água que tem nessa região. Ele falou que era 1 km por 20 km. Mas qual era a profundidade da região lá? Cara, é 2 km de profundidade, cara. O senhor está meio exagerado, né? Não, não. As fossas marianas têm mais profundidade que isso ainda. Tá? Parabéns. Como é que se calcula o volume de um paralelepípedo? Lado vezes lado vezes lado. Aresta vezes aresta vezes aresta. Parabéns. Só que isso vai ser em quilômetro cúbico. Ele deu a densidade como? Em quilograma por... Ah, então eu já vou calcular o volume em metro, para não me confundir com as unidades depois, pode ser? Então aqui seria 1000 metros, concordam comigo? 20.000 metros e 2.000 metros, volume de água deslocado por esse tsunami. Jezebel, hein? 2 vezes 2, vezes 1, parece difícil multiplicar esse número, mas não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zeros, vezes 10 na 10 metros cúbicos. Mas isso aí não é a massa de água, eu preciso da massa de água. Isso é o volume. Mas por quê? Só para os amigos entenderem, né, Johan? Porque 1 metro cúbico é igual a 1000 kg. Ele falou que 1 metro cúbico tinha 1000 kg. Então cada metro cúbico tem 1000 kg. É só multiplicar por 1000. Como eu quero um pouco mais, eu vou te lembrar que é a ideia de densidade que está usando. Ó. Densidade é massa sobre volume. A densidade é 1000, eu quero a massa e o volume é 4 vezes 10 na 10. Está dividido, passa multiplicando. Todos concordam que 1000 é 10 na 3? Quanto é que é 10 na 10 vezes 10 na 3? 10 na 13. 10 na 13, obrigado, quilogramas. Achamos a massa de água que caiu, cara, na hora que afundou o solo oceânico. Finalmente, fica à vontade, seu Nerino, já estamos finalizando aqui, ó. Energia potencial gravitacional nesse fenômeno bizarro, 4 vezes 10 na 15 joules. Energia equivalente a de várias bombas atômicas sendo explodidas. Jezebel. Então, tá em qual? Tá em qual? 4 vezes 10 na 15, letra E. Eu não imaginava que a questão era tão bonita assim. Que questão bonita é essa? Essa eu me empolguei. Fica à vontade, meu querido. Gente, bem rapidinho, vou fazer a aula de vocês. Em virtude de uma reunião pedagógica que eu tenho hoje à noite, então nosso encontro